A paz do Senhor, meus amados irmãos. Chegamos ao seu lar mais uma vez com este programa Cântico de Sião. O programa que tem a responsabilidade de trazer até vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus, como costumo dizer, a palavra cantada, a palavra lida, a palavra falada, a palavra louvando ao Senhor. Então nós queremos dizer que esse programa tem essa responsabilidade de chegar até o seu lar com a palavra de Deus. Este é um programa que é patrocinado pelas Boas Novas Internacionais, que chegam ao seu lar, independentemente da hora que ele chega, às 3, às 4, ou de manhã, ou à noite, eu não sei a hora que ele chega ao seu lar, porque nós temos também no YouTube, mas independentemente da hora que ele chega ao seu lar, nós queremos dizer para você um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite, por que não? Não é verdade? Aos nossos amigos portugueses, um bom dia, na paz do Senhor. Aos nossos amigos cabo-verdianos, um bom dia, na paz do Senhor. Aos nossos hermanos hispanos que nos assistem neste momento, quero dizer a todos vocês, muitas graças, Deus lhe bendiga em nome de Jesus Cristo. A todos os nossos irmãos americanos, all American people, we would like to tell you, welcome in the name of Jesus. And we are very blessed to have you watching Cânticos de Sião. Nós queremos dizer para vocês que nós estamos muito felizes porque Jesus é a solução dos problemas e não há um outro. Sem Jesus nós estaríamos desesperançados desta vida, estaríamos perdidos, sem solução, sem esperança, sem alegria, sem nada. Mas louvado seja o nome santo de nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso Deus e que Ele reina para todo sempre, que Ele está entronizado no seu trono de glória e de majestade, aleluia. Nós queremos neste dia trazer até vocês louvores, nós queremos trazer até vocês uma mensagem que vem da parte de Deus. Eu costumo dizer sempre nos programas que eu gosto de transmitir a palavra de Deus, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Chegou o tempo, meus amados, que nós temos que expressar a palavra de Deus, nós temos que explicar a palavra de Deus, embora muitas vezes nós não somos capacitados a explicar como ela é, porque a Bíblia ela é espírito e ela é discernida no mundo do espírito. E não é tudo que nós entendemos, não é tudo que nós sabemos. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu leio da Bíblia e não entendo nada. Mas muitas vezes, se nós não estivermos no Espírito de Deus, quem somos nós para entender? Então, quem dá essa explicação é o Espírito de Deus. E nós queremos trazer você hoje uma palavra linda. Essa palavra me tocou profundamente e eu me sinto honrada e feliz pelo Senhor Jesus Cristo de ser escolhida por Ele para trazer até você a palavra de Deus. E você é muito especial para nós e para Deus, porque Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, e por isso nós somos felizes por isso. E agora nós iremos louvar o Senhor com um hino, para o seu enlevo espiritual. O título deste hino é Preciso Ir. É um hino um pouco alto, mas eu gosto desse hino, é maravilhoso, porque quem nos escolheu para levar a palavra, não fui eu que escolhi a mim, disse Jesus. Foi Deus que escolheu você, foi Deus que nos escolheu. E quando Deus nos escolhe, quando Ele nos chama, quem somos nós para dizer não? Nós temos mais que obedecer ao chamado do Senhor e fazer a sua vontade. Quantas vezes já me deu vontade de desistir? Muitas vezes. Mas Deus não quer que nós desistamos, porque o maior derrotado é aquele que desiste. E a Bíblia diz também que quem põe a mão no arado não pode voltar atrás, mas ele tem que seguir sempre em frente, caminhando e levando a boa semente. A Bíblia diz que aquele que leva a boa semente, ele voltará com alegria, colhendo os seus molhos. Aquele que planta a boa semente, chorando e gemendo, ele voltará com alegria, colhendo os seus molhos, assim diz um dos salmos, na palavra de Deus. Então nós temos que plantar para nós colhermos, nós temos que semear a boa semente, que é a palavra de Deus. E a terra é o bom lugar, que é o seu coração, aonde Deus vai germinar essa semente e produzir frutos maravilhosos, frutos de arrependimento, frutos que salvem outras pessoas, frutos que dê frutos, árvores que dê frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero pedir para você que não desligue o seu receptor, fique conosco, porque Deus tem uma bênção para você e nós estaremos já de volta falando a palavra de Deus. E agora eu vou louvar o Senhor com um hino para o nosso levo espiritual e continuando com o segmento da palavra de Deus, sem perca de tempo.
Deus me enviou, as almas me esperam. Preciso ir às almas perdidas que não ouviram falar de Jesus. Preciso ir, pois a hora é chegada, não há tempo a perder. As almas perecem no vale da morte, missão é um dever. Preciso ir, é tão grande o amor que invade o meu ser. Preciso ir, fui escolhida por Deus para a missão cumprir. E é por isso que eu vou em nome do Senhor. Ele me prometeu que comigo estaria, seja pra onde for, seguirei sem temor, em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nos ajuda aí mesmo, Senhor, a buscar as almas, Senhor, que necessitam da Tua palavra. Aleluia. Preciso ir. Existe muita gente precisando me ouvir. Preciso ir. Não é minha vontade, mas a vontade de Deus. Preciso ir, pois a hora é chegada, não há tempo a perder. As almas perecem no vale da morte, missão é um dever. Preciso ir, é tão grande o amor que invade o meu ser. Preciso ir, fui escolhida por Deus para a missão cumprir. E é por isso que eu vou em nome do Senhor. Ele me prometeu que comigo estaria, seja pra onde for, seguirei sem temor, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Voltamos novamente, aqui estamos. É como nos disse Sino, preciso ir, não é minha vontade, mas a vontade de Deus. Às vezes, nós sentimos a responsabilidade de pregar o evangelho, de sair, buscar as almas para os pés do Senhor. E às vezes essa não é a nossa vontade, porque a nossa vontade nunca é de sair, mas é a vontade de Deus. E quando Deus nos escolhe, não há por que nós não fazermos a vontade de Deus. Às vezes nós podemos até não ir, mas Deus vai exigir de nós, porque quando Deus tem um plano para as nossas vidas, nós não podemos desistir. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que nós hoje estamos aqui, eu estou aqui não fazendo a minha vontade, mas a vontade de Deus. Quantas vezes tenho parado de desistir, mas quando eu encontro os irmãos que assistem o programa e que dizem, irmã, às vezes eu estou caída, quando eu assisto o programa eu me levanto, eu tenho vontade, eu tenho força de caminhar. Então isso nos faz prosseguir, isso nos dá ânimo para prosseguir, que nós sabemos que não nós, mas Deus está usando as nossas vidas para levantar alguém que está caído, para andar e para caminhar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você está assistindo o programa Cântico de Sião. Este programa que foi colocado aqui, nesta transmissora, nesta rede de televisão, para trazer até você a palavra do Senhor Jesus Cristo, até o seu lar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como já disse, não é nossa vontade às vezes, mas é a vontade do Senhor. E quando Deus nos escolhe, nós não temos por que rejeitar o chamado de Deus, o chamado do Senhor. Louvado seja Deus. E nós temos hoje, neste dia, aqui em Jeremias capítulo 29, e no versículo 4, nós temos uma mensagem muito interessante para seu coração, para mim, para a sua alma, para nós, por que assim não dizer.
e que diz assim, eu queria ler na minha Bíblia, você pega a sua Bíblia aí na sua casa, se você não se importasse, se você não quer também não tem problema, você assista e escute com atenção o que eu vou ler para você. Diz aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 4, diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas e multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando neste capítulo e nestes versículos que nós terminamos de ler. Deus, o Senhor Jesus Cristo, está falando a todos os exilados de Israel que edifiquem casas, que plantem, que habitem nelas, que plantem pomares e comam dos frutos e escolham esposas, casem-se com elas e gerem filhos e filhas, casem-se seus filhos e filhas e multipliquem-se, não diminuam, procurem a paz onde vos coloquei, disse o Senhor, neste lugar, porque na sua paz terei paz, louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui, quando Deus estava falando ao povo de Israel, o povo de Israel, eles foram, aqui exatamente nessa leitura que nós estamos falando, Deus estava falando ao povo de Israel, e aqui ele estava falando sobre o seu povo quando estava no exílio, na qual a história relata que foram 587 anos antes de Cristo. Eles foram desterrados de sua terra, eles foram arrancados do seu lugar, de seu nascimento, deixando tudo para trás, como eu fui também, como você foi também, aleluia. E às vezes nós não entendemos a língua irrepreensível do lugar. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu achava muito estranho, porque eu não entendia inglês, eu não sabia o inglês, eu não gostava dos costumes, eram muitas coisas diferentes que eu via e eu não me sentia confortável. Na Babilônia também, quando o povo de Deus foram exilados para a Babilônia, os costumes eram estranhos e diferentes. Ninguém entendia a língua, tudo era diferente, assim como nós quando saímos de nossa terra e partimos para países diferentes que nós não entendemos a língua, nós não entendemos o costume e assim por diante. E só assim nós nada entendíamos. E assim por diante, o povo de Israel também não entendia a língua daquele povo. A história fala que a paisagem de Babilônia, ela era plana, sem graça, não havia montanhas em Babilônia. Ela era um lugar estranho. Os rostos para o povo de Deus eram rostos estranhos, inanimosos. O que significa inanimosos? Pessoas que não têm ânimos e desconhecidos, porque eles não conheciam eles. Então, eles foram ali desterrados para a Babilônia. O exílio, meus amados irmãos, ele é terrível e traumático. Se você nunca sofreu exílio, não queira sofrer, porque o exílio, ele é terrível e traumático. Agora você pode perguntar o que é exílio. Exílio é quando você é desterrado da sua terra e transportado a outra terra. Ou mesmo quando você está trancado entre si, entre duas paredes. Então, aqui o exílio, meus amados, ele é terrível e traumático. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa mensagem, porque é uma mensagem muito linda. No Salmo 137, nós vamos para o Salmo 137. Se você tem a sua Bíblia, você pode ir comigo, viajar na sua Bíblia e ir ao Salmo 137. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo é um salmo muito lindo, um salmo muito maravilhoso. Glória a Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo 137. Glória a Deus. Ele é um salmo que nos fala sobre os filhos de Israel, quando eles foram à Babilônia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo 137, no verso 1, é um salmo sinceramente lindíssimo e comovente. O povo de Israel, eles choravam. A Bíblia nos fala ali, eles lastimavam no exílio de Babilônia. E tem gente, meus amados irmãos, que está sofrendo, enfrentando exílio. Ele está numa igreja que não quer estar. Ele trabalha no emprego que não quer trabalhar, que não gostaria de fazer aquele trabalho. Então, está fazendo coisas que não gostaria de fazer. Como o povo de Israel também foi levado a exílio. E nós vamos ver aqui no Salmo 137, que diz assim, saudades da sua pátria. E diz aqui no primeiro versículo, às margens dos rios de Babilônia,
nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Meus amados, quando eu leio esse salmo, a minha alma se comove, me dá vontade também de chorar, porque parece que eu estou vendo aquele povo sofrendo ali na Babilônia. E eles diziam aqui no versículo 2, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos, cantavam, pedíamos que cantássemos uma canção e que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos um dos cânticos de Sião. Ó, meus amados irmãos, que história triste e comovente quando o povo de Israel foi ao exílio em Babilônia. Aqui, quando eles foram ali, os seus exiladores, eles vinham para eles, às margens dos rios de Babilônia, eles assentavam e choravam, lembrando de Sião, aleluia. E nos salgueiros ali, eles penduravam as suas harpas, lembrando de Sião. Aqueles que levaram eles cativos diziam, batiam seus opressores e diziam-nos, canta-nos uma canção dos cânticos de Sião. Além deles oprimirem aquele povo de Israel, eles ainda pediam para que eles cantassem um dos cânticos de Sião. E ali o povo dizia, o povo de Deus dizia, como haveríamos de cantar ou entoar o cântico do Senhor em terra estranha. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele dizia, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. E eles choravam ali, nos salgueiros, quando eles penduravam as suas harpas, eles choravam e eles clamavam por misericórdia. Eles estavam num lugar onde eles não queriam estar, eles estavam num lugar onde eles não gostariam de estar, os costumes eram diferentes, as pessoas eram diferentes, mas eles estavam, meus amados, ali, exilados ali naquela terra estranha. E os seus opressores ainda queriam que eles cantassem uma canção. Quem sabe você também está exilado. Você não gosta, você está num lugar, numa igreja que você não gosta, não quer estar. Você trabalha no emprego que você não quer trabalhar. Você está fazendo coisas que você não gostaria de fazer. Mas as circunstâncias muitas vezes nos obrigam a ficar. Às vezes as circunstâncias nos obrigam a estar num lugar onde nós não queremos estar. Quem sabe você está num casamento que você não gostaria de estar. O povo de Deus também estava nesta situação. E eu choro quando eu falo a respeito disso, porque realmente esse salmo é lindíssimo. Esse salmo é maravilhoso e nos faz lembrar também que um dia nós fomos desterrados da nossa terra e partimos para uma terra estranha. E aqui nós estamos nela também, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o povo de Deus estava naquela situação, exilados, mas não gostavam. E eles choravam, eles pediam, Deus, nos tira deste lugar. E o sentido, meus amados, que nós somos desterrados pelo lugar onde vivemos. Por exemplo, eu nasci no Brasil. E tudo que sou é ser brasileira. Você é português, outros são cabo-verdianos. E o que você sabe ser é cabo-verdiano, é ser português. Às vezes você não quer usar os costumes da sua terra, mas você sempre lembra da sua terra. Você sempre é a lembrança da sua terra, como também os hispanos. As suas origens são da sua terra. E às vezes nós estamos em lugar que nós não nos encaixamos, nos sentimos alheios. Nós nos sentimos alheios e as pessoas e não querem muitas vezes se relacionarem conosco. Eles fazem nosso caráter, eles fazem nosso caráter, nossa personalidade. E esta mudança brusca que nos faz perder a nossa identidade. E o que é isso? Asilo. Nós estamos exilados. Louvado seja o nome santo do Senhor. O valor, muitas vezes, nós perdemos. Não nos encaixamos em lugar nenhum. Vivemos e nos sentimos desnecessários. Às vezes nós nos sentimos nessas condições desnecessárias. Perdemos os pontos de referências. Meus amados, o isolamento reprime. Reprime o quê? Reprime nosso desenvolvimento. E às vezes nós nos sentimos tão só que até perdemos o gosto de se envolver. Por causa da hipocrisia, da falsidade. Tudo isto faz nós perdermos o gosto, etc. E às vezes com tudo isso que acontece conosco, nós não crescemos. O exílio de Israel
representação extrema e violenta do que nós mesmos sentimos. Louvado seja o nome santo do Senhor, como já li aqui para vocês. É aquilo que nós sentimos também, porque o exílio, ele se aloja muitas vezes até dentro de nós, no nosso íntimo. Você ou eu podemos, às vezes, estar em uma terra estranha e estarmos exilados. Às vezes nós não podemos estar nem numa terra estranha para sermos exilados. Às vezes nós estamos trancados dentro de nós, presos, tristes, sombrios. E às vezes nós podemos estar rodeados de pessoas, mas nós estamos exilados. Nos sentimos fora do contexto. Você é carrancudo, mal-humorado. Tem pessoas que às vezes se consideram santo demais, que não pode se misturar aos pecadores. Mas Jesus, ele se misturou aos pecadores. E para nós ganharmos os pecadores, nós temos que nos misturar aos pecadores para que nós ganhemos eles para Cristo, para que eles possam ser retirados desse exílio que ele vive, que é o exílio de pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes, como já disse para você, você pode estar rodeado de pessoa, mas você pode estar exilado dentro de você. Nós sentimos fora do contexto. Nós sentimos carrancudos, mal-humorados. Muitas pessoas se sentem santos demais. Meus amados, tem pessoas que se sentem tão santos que eles abaixam a cabeça que só falta enfiar a cabeça no chão. Mas, meus amados, isso não é santidade. Isso não é santidade. Por quê? Porque isso é uma mistura de religião com cristianismo. Isso não é ser cristão. Mas o primeiro exílio começa na nossa vida quando nós nascemos. Saímos de um lugar de conforto, que é o útero de nossa mãe, para vir a este mundo de guerra, este mundo frio, este mundo sem amor e tudo mais. Tudo diferente. Enfim, você está exilado num mundo hostil, um mundo exigente. Depois você vai à escola, você tem que competir, você cresce um pouquinho mais, aí você já vai a outro exílio que é a escola. Você tem que competir, você tem que sofrer bullying, as indiferenças. Se você é magro, se você é gordo, se você é alto, as pessoas zombam de você. Se você é alto, às vezes zombam de você porque você é um magrelo alto demais. Se você é baixo, é porque você é um baixinho. Então, se você tem notas ruins, é porque você não estuda. Então, muitos zombam de muitas maneiras. Então, você se sente exilado dentro de você. Você sai da escola, aí você vai trabalhar, você vai começar, você cresceu, você vai ter uma outra vida diferente. Você vai trabalhar, você vai viver por si mesmo, para ter o seu sustento. E você se sente fora de tudo, depois de você abandonar a casa de seu pai, para você ter um casamento, você já se sente no outro exílio. Então assim segue, meus amados irmãos, o ciclo da vida. É um exílio. Ou me diga que o mundo é bom. Me diga se o mundo é bom. Se o mundo fosse bom, Jesus não diria a nós que nós não somos deste mundo. Jesus disse, eu vou para o meu Pai preparar-vos um lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Me diga se esse mundo é bom. A Bíblia diz que muitos dizem que esse mundo é bom, mas morar com Jesus é muito melhor. Tem até um hino que diz assim, viver neste mundo sem o Salvador, sem ter a esperança de salvação, procura outra vida de tristeza e dor, porque não entregou o seu coração. Mas para isto é preciso dom, pois da morte de ninguém tem dó. Viver neste mundo é bom, mas morar com Jesus é melhor. Então quer dizer, viver neste mundo é bom, mas morar com Jesus é muito melhor. Mas será que você, como cristão, você que conhece a palavra de Deus, você quer ficar aqui? Eu creio que não. Meus amados, eu quero falar para vocês que eu sofri um exílio muito brusco quando meu pai morreu. Eu era, quando criança, atriz de teatro, vivia na riqueza. Aí, quando meu pai morreu, que tudo, o pátrio do meu pai ficou com todas as coisas, ali nós ficamos sem nada. E eu fui desterrada para uma terra longe da minha família, ainda criança. Não tive infância, não tive adolescência, não tive juventude, nunca tive brinquedos. Por quê? Porque era só trabalho.
Eu era uma exilada. Eu só vivia para o trabalho, porque eu queria um dia dar uma vida melhor para minha mãe. E eu vivia só no trabalho. Eu já cresci adulta, já me formei adulta. Por quê? Porque eu vivia exilada, fora da minha mãe. E as madrugadas, muitas vezes, assim como o povo de Israel aqui chorava, eles se assentavam e choravam. Eu, muitas vezes, pelas madrugadas, eu orava e eu chorava, sentindo saudade da minha mãe, sentindo saudade do meu pai, sentindo saudade dos meus irmãos, sentindo saudade da minha família. Olha, eu digo para você, você que tem a sua família, valorize sua família, valorize seus irmãos, valorize o seu pai, valorize sua mãe, valorize a todos que pertencem à sua família. Porque a coisa mais tremenda é você viver fora da sua família. E ali, muitas vezes, de madrugada, o meu coração doía. Eu chorava, eu sofria, mas eu dizia para mim mesmo, aguenta, Miriam, você tem que aguentar, você tem que enfrentar esse exílio, porque você é vencedora, porque você é guerreira, você não vai voltar atrás, você vai continuar para que você seja um soldado valente que vence a guerra. E ali eu aguentei firme, meus irmãos, mas era tremendo, mas eu dizia, não vou aguentar, mas para você vencer, você tem que aguentar. E o pior vencido é aquele que desiste. Então nós não devemos desistir. Nós não devemos ser um cueira. Nós não devemos ser uma pessoa que desanima fácil. Mas nós temos que seguir em frente. E quem sabe você hoje tem tudo na sua vida e você não valoriza. E o privilégio de ter tudo é uma bênção de Deus. Porque depois de tudo que passei, me casei quase criança. Fui fazer a obra de Deus. No meu exílio sofri fome, perseguições, frio e tudo mais. Mas como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,11, mas nada disso me separou do amor de Deus. Porque diz que não é a profundeza, não é a altura, não é a nudez, não é nada disso nos separará do amor de Cristo que está em Deus, o nosso Senhor. Paulo ainda fala nas suas cartas aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 27. Ele diz que nem a nudez, nem a fome, nem os naufrágios, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nem os falsos irmãos podem nos separar do amor de Deus. Ele disse, peguei centenas de açoites, menos um, mas Deus era com ele no seu exílio. Paulo estava ali sofrendo, mas Deus era com ele no seu exílio. Às vezes nós estamos sofrendo a pior tortura. A pior tortura às vezes você está sofrendo. E sabe qual é a pior tortura, meus amados irmãos? É a dor do silêncio. Se você erra, te dão um silêncio. Se você acerta, te dão um silêncio. Pois não suportam ver o seu sucesso. Muitas pessoas não suportam ver o seu sucesso. Às vezes você está subindo, mas ele quer derrubar você. Como aquele povo de Deus ali, às margens do rio de Babilônia. Os seus exiladores o queriam massacrar cada vez mais. E assim nós estamos, meus amados irmãos, no mundo, numa corrida tremenda, em que muitas vezes nós sofremos muitas dores com os nossos falsos irmãos, muitas dores com pessoas falsas que falam de você e que não toleram ver o seu sucesso. Eles só querem ver você embaixo. Eles querem ver você caído. E eles te dão o silêncio. Eles te dão silêncio. E nós sempre nos sentimos sós, como se não estivéssemos, e não, em casa. Por quê? Porque nós não nos sentimos à vontade. Que loucura, meus amados irmãos. Mas o significado essencial do exílio é aquele onde você não quer estar. Esse é o significado essencial do exílio. É aquele onde você não quer estar. Longe do lar, lugar estranho, só temos perseguições. Tem gente que ainda te olha e vê você sorrindo, mas não sabe o que você está sofrendo, o que você está passando. Às vezes você está sorrindo, mas o seu coração está chorando, o seu coração está sangrando. E ainda põe o dedo na sua cara. E ele diz, cadê o amor? Nós nos sentimos como apalpando o escuro, distante das coisas que não são familiares. Porque que família sente a dor dos seus membros? Qual é a família que não sente a dor dos seus membros? Romanos 12, 4 fala sobre isso. 1 Coríntios 2, 11, 13 a 14 nos diz que o corpo de muitos membros, tem muitos membros, mas é um só corpo. Então nós somos
o corpo de Cristo. Nós podemos ser muitos membros, mas nós somos o corpo de Cristo. E como que eu vou falar do meu braço? Como que eu vou falar do meu olho, ou de um dedo, ou de uma perna, ou de um membro do meu corpo, porque eu não preciso dele? Então, se eu falar, que tipo de família é essa? Que tipo de corpo é esse? Que não precisa, você precisa, por menor que seja o membro do seu corpo, você necessita dele, porque nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Aleluia. Eu estou há 40 anos no ministério, forçada a ficar longe de meus familiares, minha pátria, meus costumes. Por quê? Porque Deus me chamou e eu tenho uma ordem divina para obedecer. O que importa é obedecer a Deus, diz a palavra de Deus. Não é obedecer aos homens, mas obedecer a Deus. Mas às vezes nós nos sentimos desvirtuados. Por que desvirtuados? Porque os nossos companheiros de trabalho, eles mesmos desvirtuam. E às vezes nós nos sentimos nesse exílio, como no exílio babilônico. Eles não podiam cultuar como em Jerusalém. Eles não podiam vestir como em Jerusalém. Eles não podiam falar como em Jerusalém. Eles não podiam fazer nada, porque eles estavam num exílio. Louvado seja Deus. No exílio, meus amados irmãos, nós não podemos ter um padrão de vida. Quer dizer, no exílio, nós podemos ter até um padrão de vida mais elevado. Mas isso não importa. Sabe por quê? Porque não é o nosso lar. E a razão mais clara é que neste lugar, muitas vezes, a infidelidade do amor de Deus. Qual é a infidelidade? O pecado. O pecado leva o homem ao exílio. Separa a felicidade. Produz solidão. Tem gente que está no exílio por causa do pecado. Ok? Mas tem outras pessoas, tem gente de Deus que está no exílio porque não pecaram também, louvado seja o nome santo do Senhor. E aí está a diferença. Uns estão no exílio porque eles pecaram. E outros estão no exílio porque não pecaram. Agora você me pergunta, mas como isso? Qual é a diferença? Vou mostrar a diferença para vocês agora mesmo. Primeira, Daniel foi levado ao exílio, ok? No livro de Daniel está escrito isso. E o que ele fez de errado para estar no exílio? O que Daniel fez de errado para ser jogado na cova dos leões? O que é que ele fez? Nada ele fez. Simplesmente porque ele obedecia a Deus. Simplesmente porque ele buscava a Deus. Então aqui está a diferença, meus amados irmãos. Uns vão para o exílio porque pecam, outros vão porque não pecam. Segundo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram também exilados. Aonde? Na fornalha de fogo ardente. O que eles fizeram de errado? Eu te pergunto. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram de errado? Nada, simplesmente nada. Eles não fizeram. Eles simplesmente foram jogados na fornalha porque eles não se ajoelharam perante um Deus estranho. Então eles foram jogados na fornalha. Meus amados irmãos, e assim se nós formos olhar dentro da palavra de Deus, nós vamos ver muitas pessoas que foram exiladas por causa do evangelho, que foram levados cativos. Muitos estão exilados exatamente por obedecerem a Deus. Muitos estão exilados exatamente por serem fiéis a Deus. Outros estão exilados exatamente porque faz o que acredita, porque crê num Deus que tudo pode. Ele faz exatamente o que acredita, continua com a sua fé, continua com a sua esperança, continua com a sua chama viva no seu coração de buscar o Senhor, continua com a sua chama viva ardente de levar a palavra àqueles que não conhecem, continua com a sua chama ardente de levar uma palavra àquele que está caído, continua com a chama ardente de fazer uma oração por aquele que está doente, continua com a sua chama viva no seu coração de dizer que Jesus é bom, que Jesus é o Deus das soluções, que Deus é o Deus dos problemas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por causa disso, muitas vezes você é interpretado mal. Por causa disso, você é levado à fornalha. Por causa disso, você é indiferente. Por causa disso, você é falado, pessoas falam mal de você. Por causa disso, muitas vezes pessoas dizem, você já não tem mais um ministério. Quem é você para falar de um servo de Deus que ele já não tem mais ministério? Quem é? Porque quando Deus chama, mesmo que você não exerça seu ministério, mas foi Deus quem chamou você. Então quem é você diante de Deus?
Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, num exílio tremendo. Nós estamos vivendo num exílio que muitos querem apagar a nossa chama, que muitos querem te jogar mesmo no exílio e ainda diz que você não tem ministério. João Batista foi exilado na ilha de Patmos por causa do evangelho, mas foi na ilha de Patmos que João Batista recebeu as maiores profecias do Apocalipse. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um livro que nem todos sabem discernir as profecias do Apocalipse, do Apocalipse do livro de Daniel. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele ali, jogado na ilha de Patmos, sofrendo perseguições, jogado com as cobras, jogado com os animais, sofrendo lutas de sabores, mas ele permaneceu firme na sua fé. Eu acredito que ele dizia no seu coração, eu estou aqui exilado, mas eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Paulo e Silas foram jogados na cadeia com açoites, eles estavam sangrando, eles estavam ali derramando sangue, mas eles não estavam morrendo. O seu coração, o seu corpo estavam dilacerados e sangrando, mas eles não estavam morrendo. Quem sabe você está sangrando, quem sabe você está caminhando sangrando, aleluia. E eu digo pela fé para você, você está sangrando, mas você não está morrendo. O soldado valente, ele pode estar sangrando, ele pode estar caído, mas ele se levanta sangrando e continua a jornada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ninguém vê que você está sangrando. Muitas vezes as pessoas te olham por fora e eles não veem o que você está passando. Às vezes ele te olha e diz, acha que você está numa boa vida. Ah, você é um rico. Você é uma pessoa que tem de tudo. Você não precisa de nada. Eles não veem que muitas vezes você precisa de um apoio espiritual. Eles não veem que você pode ter tudo, mas você precisa do apoio de Deus. Dinheiro não compra nada. Como saúde, como a morte, como a doença. O dinheiro não resolve esse problema. O dinheiro pode comprar casas. O dinheiro pode comprar roupas bonitas. O dinheiro pode comprar carros novos. O dinheiro pode comprar muitas outras coisas, mas a morte ele não compra. A saúde ele não compra. Ele não compra a fé. Ele não compra a esperança. Ele não compra o amor. E tem muitas pessoas hoje que estão arraigadas no dinheiro. Eles estão correndo só atrás do dinheiro. É claro, meus amados irmãos, enquanto nós estivermos neste mundo, nós precisamos disso. Sem o dinheiro nós não podemos viver. Mas nós não podemos colocar a nossa fé só no dinheiro. A Bíblia nos diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Então, às vezes, meu amado, você pode estar como Paulo e Silas, exilados, cheio de açoites. Não açoites carnais, mas açoites espirituais. Você está sofrendo, você está sangrando, e ninguém vê o seu sofrimento. Ninguém vê o seu sangramento. Ninguém vê a sua dor. Se você não sabe, eu te digo, todos nós aqui, neste mundo, nós somos exilados. Você pode perguntar, mas por quê? Por quê? Eu te respondo, porque nosso lar não é aqui. O nosso lar não é este mundo. E se você se sente confortável neste mundo, há algo errado com você. Porque a Bíblia nos diz no livro de São João, capítulo 15, versículo 19, disse Jesus, vós não sois do mundo, como eu não sou do mundo. Vós não sois do mundo. Então, se você está se conformando com esse mundo, tem algo errado, meus amados irmãos. Romanos, capítulo 12, versículo 2 nos diz, não vos conformeis com este mundo. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Aqui não é a nossa pátria. Como o povo de Israel estava exilado em Babilônia, lá não era a sua pátria. E por isso eles choravam. E tem até um hino da harpa que diz assim, da minha pátria estou bem longe, cansada estou. Você já ouviu esse hino? Tem esse hino na harpa. Eu sinto de Jesus saudades, oh, quando é que vou. Então o povo de Israel, eles olhavam, eles sonhavam com sua pátria, eles sonhavam com Jerusalém,
Eles sonhavam com seu lugar. Aleluia. E nós, meus amados, sonhamos com uma Jerusalém eterna, aleluia. Uma Jerusalém celestial, porque nós estamos exilados aqui neste mundo, mas nós sonhamos com o nosso lar eterno, aleluia. Que o nosso lar é o céu, louvado seja o nome santo do Senhor. Este mundo aqui é um lugar de desconforto. Nós somos forçados a viver aqui neste lugar, porque Deus nos colocou aqui. Nós somos forçados a viver com pessoas que às vezes nós não gostamos, com pessoas que falam mal de nós, com pessoas que nos detestam, não te respeitam. Imagine só, é tão difícil. Você às vezes pode dizer, mas como? Você tem pessoas que não gostam de você, o que que você fez? Às vezes nós não fazemos nada. O que é que Jesus fez para merecer a cruz? Jesus não fez nada de mal, simplesmente ele foi à cruz do Calvário e ele ainda foi taxado como ruim. Muitas vezes, quando Jesus pregava, eles diziam que Jesus estava pregando pelo espírito de Belzebu. Chamaram Jesus de endemoniado. Quanto mais eu, que sou humana. O que Jesus fez de errado para merecer a morte de cruz? Nada, simplesmente nada. Ele não fez nada de errado. Ele simplesmente levou as nossas dores. Mas ele desceu do céu. Ele veio para cá, para a terra, para poder nos mostrar esse grande exemplo de amor, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas isso é difícil, não é fácil, meus amados irmãos. Uma vez eu fui a São Paulo, numa obra missionária, sem casa, 3 filhos, sofrendo, mas graças a Deus, que Deus, naquela época que nós estávamos na obra missionária, Deus usou uma viúva para nos acolher. Nós comíamos naquela casa somente couve e chuchu. Você sabe o que é chuchu? Você sabe o que é couve? Kale. Você sabe o que é chuchu? Caiore, que eles chamam um vegetal que tem nas estoas aqui. Então, ele é um vegetal que só tem mais água. Então, aqueles 2 vegetais, que era aquela folha e aquele chuchu, era o que mais nós comíamos. E eu amamentando uma criança, e eu fraquinha, mas na obra de Deus, nunca desisti. Sofremos como o apóstolo Paulo sofreu, fome, perseguição, frio, tormenta, muitas coisas, meus amados irmãos, nós sofremos, mas nunca desistimos. Nós caminhamos firme. Por quê? Porque Deus estava conosco. Deus nunca nos deixou. Tem pessoas que quando chegam a esta situação, eles se tornam-se como um parasita. O que é um parasita? É algo que chega ali e para. Parou, estacionou, não quer saber mais de nada. Não quer saber de nada, desiste da vida. Meus amados irmãos, a vida é muito bela, aleluia, para nós desperdiçarmos o nosso tempo. A vida é muito linda para que nós desistamos. Mas eu fui ali, nós fomos com 3 crianças, nós não desistimos. Nós prosseguimos em frente, com muita dificuldade. Meus amados irmãos, a casa em que eu vivia era no alto de um morro. Às vezes nós estávamos quase chegando lá em cima. O barro era tão tremendo, a lama era tão tremenda que às vezes para subir eu tinha que amarrar o meu filho nas costas, porque não dava para subir caminhando normalmente. E às vezes quando estava lá em cima, a gente descia escorregando, às vezes até lá embaixo. Meus filhos caíam, ficavam tudo melados de lama. E eu chorava. Eu chorava, como dizia aqui no Salmo 137, lembrando da minha terra natal, e eu dizia, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, o que nós estamos fazendo aqui neste lugar? E o Senhor dizia para mim, filha, você está aqui porque você ama as almas perdidas. Você está aqui porque eu tenho algo com você. Não desista, vá em frente. Quantas vezes me deu vontade de desistir, desanimar, mas eu dizia, Senhor, eu não posso desanimar. E eu fui em frente com meu esposo e meus filhos. Nós fomos em frente. E daquele cativeiro Deus nos tirou, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós não ficamos como um parasita parado não, meus amados irmãos. Enquanto nós estávamos ali sofrendo, mas nós caminhávamos, mas nós fazíamos a obra de Deus. E às vezes eu falo para meu esposo, era o tempo que nós éramos felizes e não sabíamos. Porque às vezes aqui na América nós temos tudo. E às vezes esses confortos não é suficiente para matar a nossa saudade do tempo que nós fazíamos mais e mais a vontade de Deus, aleluia. E às vezes nós queríamos, como disse para você, às vezes você está no exílio que você quer desistir da vida. Mas eu digo para você
Quem sabe você está aí na sua casa, você quer tirar a sua vida, você quer desistir, você já não tem mais ânimo para nada. Mas eu digo para você, não desista. Vai em frente, caminhe um pouco mais. A Bíblia diz, se alguém te convidar a caminhar 1 milha, caminha 2. Foi exatamente o que eu fiz. Debaixo de perseguições, de angústia, de tribulações, de tristeza, de sofrimentos, enfim. Mas naquele exílio eu não desisti. Eu caminhei firme. Todos os dias eu estava diante do meu Deus, buscando a face do Senhor, como Daniel fez. Como disse para você, muitos estão no exílio porque pecaram. E outros estão no exílio porque não pecaram, exatamente porque não pecaram. E eu dizia, Senhor, eu não pequei para estar nesse exílio. Mas Deus estava conosco, aleluia. E muitos aqui, meus amados irmãos, não prosperam. Por quê? Porque eles não valorizam. Muitas pessoas vêm para a América e eles não valorizam o que Deus dá para eles. Eles vêm para cá, eles querem tirar tudo do governo. Eles vivem do governo, eles comem do governo, eles fazem tudo do governo. Eles querem arrancar tudo por causa do dólar e investem tudo nas suas terras. Eu digo para você, viva a vida onde você está, porque senão você não vai viver nem na sua terra e nem aqui nessa terra. Porque muitas vezes você está aqui, não está confortável, manda todo o seu dinheiro para a sua terra e não investe aqui. E você está vivendo miseravelmente. E essa não é a vontade de Deus. E você não valoriza o que a América te dá. Você quer ganhar americano? Viva como os americanos. Você quer ganhar espanhol? Viva como os espanhóis. Você quer ganhar cabo-verdiano? Viva como os cabo-verdianos. Ah, meus amados irmãos, isso não é fácil. Porque muitas pessoas querem arrastar, é como um arrastão do mar. Querem arrastar tudo que a América tem. É pior do que um arrastão no fundo do mar. Jeremias 24, 9, onde nós lemos, diz, aleluia, que Deus disse o Senhor, plantai vinha, comprem casas, plantem vinhas, multipliqueis, mas tem pessoas que não plantam e querem colher. Tem pessoas que não semeiam e querem colher. Como você vai colher o que você não plantou? Às vezes você não desfruta nem aqui e nem ali, nem em sua terra, porque às vezes morremos no exílio, mas não vamos morrer no exílio, meus amados irmãos. Vamos lutar para sair do exílio, aleluia. Às vezes a saudade é tanta na nossa vida que faz nos querer coisas que não têm valor. Não é verdade? Mas Jesus, para ganhar o homem que é sem valor, Jesus teve que se tornar um homem. E nós, para ganhar as outras nações, nós temos que ser como eles. Tem um dizer no Brasil, na terra de sapo, abaixado com eles. Então, meus amados irmãos, vamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Deus nos trouxe para cá, vamos valorizar o que Deus fez por nós. Aleluia. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós não valorizamos outras nações. Eles juntam, mas não desfrutam. Juntar a eles, mas não fazer. Nós devemos nos juntar a eles, aos pecadores, mas não fazer o que eles fazem. Tem pessoas que dizem, eu não vou me ajuntar aos pecadores. Mas Jesus comeu com os pecadores. Mas você pode dizer, mas eu não sou Jesus. Mas você é semelhança de Jesus. Você pode se juntar a eles, porque como você vai ganhar os pecadores se você não se juntar a eles? A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, não foi para os que estão bons. Então, você tem que se juntar aos pecadores, mas não fazer o que eles fazem. Mas tem pessoas tão santas, que não podem se juntar aos pecadores. E como ganhar esses pecadores para Jesus, se nós não nos juntarmos? Deus nos chamou para fazermos, meus amados irmãos, a diferença nesse mundo. Nós viemos aqui a este mundo para fazer a diferença. Você está exilado, mas você não está morto. Paremos de falar, estamos no lugar errado. Porque Deus tem nos colocado no lugar certo. Jesus venceu o diabo aonde? No deserto. E Adão pecou aonde? No paraíso. Jesus nem no deserto ele se deixou vencer. Ali ele estava com fome, estava exilado por 40 dias no deserto, mas ele teve a maior lição, deixou a maior lição para nós, de vitoriosos no deserto, vencendo o diabo. E Adão deixou a maior decepção para nós, que foi o paraíso que Deus deu para ele. Ele estava num paraíso,
cheio de coisas belas, cheio de coisas maravilhosas, tendo domínio sobre todos os animais do campo que Deus deu. Porém, ele pecou no paraíso. Ele caiu no paraíso. E eu te digo, plante para você colher. Abençoe para você ser abençoado. Pare de se sentir pena de você mesmo. Vamos deixar de sentir pena de nós mesmos. E vamos olhar para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Ele é o Senhor. Porque mesmo que Deus não te visite agora e te leve você de volta para Jerusalém, eu quero dizer para você, eu tenho a convicção, tenho certeza que Ele vai levar os seus filhos de volta e eles serão abençoados lá em Jerusalém, na sua terra natal. Faça o que puder, onde você está. José foi levado cativo. A Bíblia nos conta a história de José. José do Egito foi levado cativo. Ele foi exilado pelos seus próprios irmãos. Ele foi maltratado, preso, humilhado, caluniado. Mas Deus estava com José. Aleluia. Gênesis 39, 2. Deus estava com José. E eu te digo, se nós formos fiéis a Deus, Deus nunca nos deixará sozinho. Ele vai sempre estar conosco. Pode passar 100 anos, mas um dia você sairá do exílio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se fores fiéis a Deus, se formos fiéis a Deus, Deus se colocou, se calou por 400 anos para com o seu povo que estava exilado lá em Babilônia. Mas teve um dia que o clamor do seu povo subiu aos seus ouvidos, aleluia, e Deus dos altos céus ouviu o gemido do seu povo, e ele disse a Moisés: eu ouvi o gemido do meu povo, aleluia. Moisés, vai libertar o meu povo do Egito, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu digo para você, pode você sofrer, pode você estar sofrendo e chorando, mas um dia Deus enviará um libertador para te libertar, aleluia. E eu digo para vocês, a palavra de Deus nos diz que não saiu nenhum pobre, mas todos saíram ricos com bens. Mesmo exilados, a Bíblia nos diz que foi um tempo de graça, ou seja, de tolerância divina de Deus para com eles. Mesmo que Deus ficou 400 anos sem falar com eles, mas a graça de Deus estava sobre a vida deles. A tolerância divina de Deus estava sobre eles. Quem sabe você tem feito algo, tantas coisas, mas eu te digo, a tolerância divina está sobre a sua vida. A graça de Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus está sobre a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque a sua graça está sobre a minha vida. A sua tolerância está sobre a minha vida. Louvado o nome santo do Senhor. Porque ai de mim e ai de nós, se a graça divina do Senhor não estivesse sobre as nossas vidas. E eu te digo, mesmo que você esteja exilado neste mundo sofrendo, mas um dia Deus ouvirá o seu clamor se você for fiel. E aqui ainda no Salmo 137, eles diziam-se, apegue-se, versículo 6, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, ó Jerusalém, a minha maior alegria. Oh, eles almejavam estar em Jerusalém. Eles almejavam a sua terra, louvado seja o nome santo do Senhor. Nos salgueiros eles penduraram as suas harpas, eles quiseram parar e eles choravam lembrando-se de Sião. Aleluia. E aqui nos diz no versículo 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizem, arrasaia, arrasaia, até os fundamentos da terra. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Eles oravam também e enviavam maldições contra a Babilônia. E esmagá-lo com uma pedra a tua cabeça. Meus amados irmãos, ai daqueles que fizer sofrer os filhos de Deus. A Bíblia nos diz lá no Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos e as maldições. A Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se você abençoa, você será abençoado.
Se você bendiz, você será bendito. Mas se você maldiz, você será maldito. Se você não abençoa, você não é abençoado. Se você não dá, você não pode receber. Se você não planta, você não pode colher. Então vamos plantar, meus amados, enquanto há tempo. Vamos sair plantando e chorando a boa semente. Porque com alegria nós voltaremos, com certeza, trazendo os nossos molhos aos nossos braços. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas famílias serão abençoadas quando nós plantarmos na casa do Senhor. Quando nós fizermos a obra do Senhor como Ele exige de nós que façamos. Quando nós fizermos a vontade de Deus. Aí sim, a tolerância divina de Deus e a graça de Deus vai estar sobre nossas vidas. Quem sabe você está no pecado. Você está exilado no pecado, fazendo aquilo que não é a vontade de Deus. E Deus está te dando um tempo. Deus está te dando um tempo. A vida é muito preciosa para você desperdiçar esse tempo que Deus tem dado para você. Eu tenho falado com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a evaluar o meu tempo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Para que eu não vá com o vento, Senhor, e se perca o meu tempo, Senhor, caindo em perigo. Tem misericórdia de mim, Pai. Eu oro assim muitas vezes. E que Deus tenha misericórdia de nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, ó meus amados, da nossa terra. Glória a Jesus, que nós estamos exilados, este mundo. E capítulo 14 de São João diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa é a vontade de Deus. Nos tirar desse exílio que é o mundo e nos levar para essa casa espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você está assistindo o programa Cântico de Sião. Um programa que tem a liberdade de trazer e a responsabilidade de trazer a palavra de Deus até você. E eu oro por você agora, terminando o nosso programa. Já estamos no término do nosso programa, eu oro para você. Senhor Jesus, eu te peço, visita cada vida nesta hora que nos assiste, Senhor. Aqueles que estão exilados, longe da sua pátria, longe da sua terra, Senhor. Mas que eles possam, Senhor, reconhecer que a tua graça, que a tua tolerância divina, Senhor, está sobre ele enquanto nós estivermos debaixo da tua misericórdia, enquanto nós estivermos obedecendo ao teu nome, Senhor. Que eles possam ser, Senhor, alcançados, abençoados pela tua mão poderosa e divina, Senhor, para a glória do teu nome. Aqueles que estiverem enfermos, cura, Senhor. Aqueles que estiverem, ó Senhor Jesus, sofrendo depressão, cura, Senhor. Aqueles que estiverem, Senhor Jesus, deitado numa cama, sem poder andar, levanta-os, Senhor. Aqueles que estiverem oprimidos pelo diabo, Senhor, liberta, Senhor. Que entre salvação nesta casa, neste dia, Senhor. E que este que estiver exilado, Senhor, que ele possa ter a tolerância e a graça divina da tua parte, Senhor, para caminhar, Senhor, neste deserto, atravessar este deserto, Senhor, e sair desse exílio para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Em nome de Jesus.